Olá, servidores e servidoras, boa tarde. Hoje, sexta-feira, dia 7 de novembro. Estamos aqui em mais uma live para conversar um pouquinho com vocês sobre alguns pontos de pauta. Hoje, o diretor de comunicação, Marcos Portela, vai falar sobre a eleição do Toledo Prev. Eu vou falar um pouquinho de como foi a mesa de negociação com a administração no dia de ontem, né? Ontem, dia 5 de novembro. Aí nós temos a Suelen, secretária de Finanças e Patrimônio e Administração do Sindicato Ser Toledo, que vai falar sobre o concurso de remoção, já falei, né? E sobre os certificados. A Edneia de Lima, que é a secretária de Políticas Públicas e Saúde do Trabalhador aqui no Sindicato Ser Toledo. Então, servidores e servidoras, eu sou a Marlene da Silva, secretária-geral do Sindicato Ser Toledo, e já vou passar de imediato para o Marcos Portela falar sobre a eleição do Toledo Prev. Olá, servidores e servidoras. Na segunda-feira aconteceu o resultado da eleição do Toledo Prev, então o pleito seguiu do dia 30 de outubro até 3 de novembro, então segunda-feira foi realizado o resultado. No Conselho de Administração dos representantes dos servidores ativos, foram eleitos o servidor Maílson Antônio Bertinelli, com 151 votos, e Érica Regina Luna Pereira Macedo, com 115 votos. Ela é a suplente e o Maílson é o titular. E no Conselho Fiscal, o representante dos servidores aposentados foi eleita a Marinês Betega, com 79 votos, e Gerte Cecília Filipeto, com 36 votos apenas. É de se destacar a pouca adesão nas eleições, né? Para os ativos foi por volta de 400, 500 votos que se somaram. Já para os aposentados foi em média ali 150, 160 servidores. Nós estávamos vendo lá e deu uma média de 10 a 12% por conselho de adesão nos votos. Então no conselho de administração deu acho que 11%, 11,5% de votantes, e nos dos aposentados deu 11 ou 10% de votantes para as eleições do Toledo Prev. Uma baixa, acho que foi devido também a inúmeras pleitos que teve, né? O pessoal se afastou. Foi menos que na eleição do ano da gestão passada, que teve cerca de 600. Não mudou muito, né? Mas teve uma pequena redução mesmo. Na verdade, a gente tem que observar que este sistema não é o que traz a participação democrática que é de todos os pleitos, que deve ocorrer. Né? A gente precisa, né, Marcos Portela, começar a fazer uma discussão junto ao Toledo Prev da participação dos nossos servidores. Se nós temos mais de 4.000 servidores públicos na rede municipal, todos eles dependem desse fundo, é obrigatório, todos contribuem com este fundo. Não é possível que a gente tenha 10% de participação, menos de 10% de participação num processo de eleição, né? Então, assim, às vezes as pessoas estão numa situação confortável, né? Eu fico imaginando qual foi a publicidade que se deu nisso, porque é a nossa vida enquanto servidor. Nós estamos falando do nosso fundo de aposentadoria, né? Muitos servidores reclamando que não conseguiram votar, mesmo depois do terceiro pleito, tá, Marcos Portela? Nós tivemos algumas aposentadas aqui na instituição na terça-feira dessa semana. Elas disseram que não conseguiram fazer o voto, né? Aí, e a divulgação disso, né? Houve uma campanha, o pessoal foi para os locais de trabalho. Qual foi a forma de divulgação? Nós precisamos parar e fazer algumas reflexões, porque é a nossa vida que está ali no fundo de previdência, né? A gente realiza um seminário, a gente tem mais de 200 inscrições. A gente fala de previdência, de direito de previdência, aposentadoria, a gente enche qualquer estabelecimento, assembleia. Por que tão baixo nível de participação nessas eleições? Né? Não só nessa, de outros anos também. Então, eu acho que é um baixo custo fazer eleição só online. Pode até ser, mas está atingindo o público necessário? As pessoas estão participando deste momento, estão se envolvendo com essa questão, porque eu vejo que aqui no sindicato, tudo que você faz em termos de previdência,
a gente atrai um ótimo público de participação e participação presencial. Então, eu não consigo entender que nem 200 pessoas dos ativos participaram deste processo de eleição. Não, participou 200, mas tão pouco assim. Né? O que está acontecendo de fato? Né? A gente precisa parar e fazer essas reflexões com muita maturidade, junto à gestora ali do Fundo de Previdência do servidor. A gente precisa ampliar essa participação dos servidores no processo de eleição. E, claro, né, nada contra os candidatos, pelo contrário, dar os parabéns àqueles que se colocaram à disposição de participar dessas eleições. Mas a gente precisa falar mais dessa questão da Previdência, a gente precisa envolver e trazer os servidores para essa discussão, mesmo que seja no momento de eleição. Né? Trazer, envolver, né? Até mesmo a eleição aqui do Sindicato Ser Toledo, vou colocar isso aqui em pauta, porque teve uma servidora um dia que fez um comparativo, a eleição do Toledo Prev com do sindicato. Né? Então, se o sindicato tem 3 mil sócios, agora, né, 3 mil e pouquinho ali, 3 mil sócios, e a gente traz ali de votantes 2.500, 2.700 votos para dentro das urnas, isso é bacana, nós temos um bom percentual de servidores que participaram efetivamente dessas eleições. Agora, de um universo de mais de 4 mil servidores, chegando a cerca de 5 mil servidores, nós não termos 500 participantes, ou termos 500 participantes num processo de eleição, algo errado. Tem, não é possível. É a reflexão que nós temos que fazer e nós fizemos na comissão, né? De que forma atrair esse público? Será que essa eleição online é o melhor caminho? Será que a divulgação dos candidatos está sendo a mais correta? Porque eu coloquei lá, né? Nós no seminário da Previdência, quem que é os candidatos? Muitos não conhecia, muitos não, a maioria, quase 100%, né? Um ou outro que conhecia um servidor porque foi colega em um determinado lugar. E isso, a gente tem que fazer uma reflexão muito séria, enquanto servidor público, a gente tem que fazer uma reflexão. A PEC da reforma administrativa está aí. E das propostas que eles colocam é que agora, para a contratação de servidores temporários, não precisa mais ser aqueles de atestado, não. Eles estão colocando para cargo efetivo. Então, já pensou se vai ser um tempo de aproximadamente 10 anos, o tempo máximo do temporário? Hoje é 5 anos, mas já pensou 10 anos, quantas pessoas vão se aposentar e quantos temporários vão entrar no lugar dessas pessoas? Lá no meu local de trabalho, no pátio de máquinas, de 2020 até 2025, entrou um servidor ativo, efetivo, e saíram aproximadamente 6 operadores de máquina. Então, veja que há uma defasagem. Imagina se eles começarem a contratar, aprovar o que a gente é contra essa reforma administrativa, eles começarem a contratar servidores temporários para colocar no lugar dessas pessoas que se aposentaram. O nosso fundo não vai deixar de arrecadar. E isso, nós temos que pensar em pessoas que estão dentro do Toledo Prev, para pensar nessas alternativas, para ser contra pensar em medidas, soluções que vão ajudar a equilibrar, porque eu vejo que é uma grande afronta ao servidor público, a reforma administrativa, e isso vai afetar não só o servidor, mas também ao fundo, não aqueles que vão entrar, mas também todos que já estão no fundo. O que vai virar o nosso fundo daqui para frente? Então, nós temos que participar mais, ter soluções para que o servidor participe em massa e para que tenham pessoas pensantes para possíveis soluções nesses problemas que estão sendo gerados no presente, né? E eu acho que tem que constituir uma comissão de estudo, minha opinião, para poder fazer essas análises, né? Porque a gente só vê que essas questões, os apontamentos, quando a gente vê o resultado deste eleição, com 500 participantes de um universo de quase 5 mil. Né? Então, é um chamado de atenção, acho que tem que constituir uma comissão, elaborar melhor esse processo de eleição. Penso eu que o candidato tem que ir para os locais de trabalho, pedir o seu voto, tem que se apresentar pessoalmente,
tem que ir lá conversar com o servidor, falar das suas propostas para o servidor, por que quer ser eleito, por que quer fazer parte deste fundo de previdência, né? Para que o servidor tenha mais contato, né, com essa política que é tão necessário, né? É a vida do servidor. Eu Mas acho fica como que sugestão, Portela, que está na comissão, Sim. estava ali na comissão, já está mais próximo ali da gestora do Fundo de Previdência, né? Precisa se envolver, né? A gente tem observado em alguns cursos que a gente fez que essa gestora, ela é muito próxima dos assegurados. E a gente precisa que a nossa gestora aqui de Toledo comece a estar mais próximo dos nossos assegurados, que comece a participar de formações, dar formações aos servidores, né, de ir para os locais de trabalho, falar do fundo de previdência. Isso é muito importante, né? Ela tem feito, digo aqui, tem feito um bom trabalho, a gestora, né, que está lá à frente do fundo de previdência, só que é preciso de muito mais. Precisa envolver os assegurados, precisa estar próximo dos assegurados, precisa fazer formação com os segurados. E inclusive na audiência pública do Fundo de Previdência, Toledo Prev, tinha lá educação previdenciária. Então, isso inclui-se dentro do rol das atividades da gestão do Toledo Prev. E a gente precisa passar a cobrar essas questões. Eu acho que fica mais do que claro que nós precisamos rever tanto esse modelo de eleição que está sendo feita para o Toledo Prev, como vocês falaram, tanto o sistema de votação, quanto o formato, quanto a divulgação dos candidatos, que o Portela mesmo disse. Numa pequena conversa com os servidores, a gente viu que eles não sabem quem são, a gente não sabe quem está se pondo à disposição e até quem faz parte, quem já está, quem ainda continua dentro desse conselho. Então é importante que seja dado mais visibilidade para isso, pensando hoje na fragilidade da nossa aposentadoria enquanto servidores públicos, né, nessa nossa aposentadoria privada, o quanto isso está ficando fragilizado, o quanto as mudanças que vêm acontecendo estão impactando o nosso fundo. Então, tanto os gestores, quanto, né, esse grupo que se coloca à disposição para ficar na comissão, mas todos os servidores precisam começar a dar uma atenção maior para o Fundo de Previdência, estudar mais sobre o assunto, para que a gente possa juntos encontrar, né, soluções para que a gente não se perca no caminho. Pois bem, gente, então vamos dar sequência aqui na nossa pauta, mesa de negociação. Então, os servidores já acompanharam, vou ser bem breve aqui, né, em relação a essa pauta, porque já tem matéria no site, na página do sindicato, Facebook, Instagram e tudo mais. Nós solicitamos uma mesa de negociação com o prefeito municipal, né, foi o ofício para o prefeito, para o pessoal do RH, o Leandro do RH, porque o Leandro é o que faz parte da comissão da mesa de negociação permanente, né? Então, aí também encaminhamos esse ofício para ele. E foi agendado ali para o dia 5 de novembro. Estivemos lá, nos reunimos, né, com o pessoal da comissão permanente, né? Só não houve a presença mesmo do prefeito. E a gente apresentou, né, as pautas da última assembleia, né? Então, que houve uma assembleia da campanha salarial, que tratava aí da redução da carga horária dos técnicos esportivos e uma comissão de estudo aí para uma equiparação, uma melhora aí no salário dos motoristas. E nós já havíamos apresentado isso pós-assembleia, através de ofício, mas mesmo assim solicitamos a mesa de negociação para poder discutir e abordar e falar da necessidade da gente incluir esse ponto de pauta nas discussões, de criar as comissões e de ver a viabilidade de implementação e implantação dessas duas pautas aqui deliberadas em assembleia. Para isso, para além disso, nós também falamos do auxílio alimentação, aquele que foi suprimido pelo prefeito Beto Luniti em 2022. Ainda estamos em discussão no judiciário, né? Então, estamos tentando um acordo ali com a administração. A administração municipal já disse ser favorável em fazer o acordo, porém, eles precisam ver a receita, né, as entradas do município agora para o final do ano, uma vez que não tem orçamento para cumprir, né, é um processo na justiça, veio agora, não tem sentença, estamos tentando fazer uma negociação. Então, se tiver receita que seja possível cobrir o auxílio alimentação de todos os servidores que tinham direito de julho de 2022, que irá fazer, mas que ainda está cedo, precisa aguardar mais mês de novembro para ele sentir se vai ser possível
ou não, se vai ter dinheiro ou não no caixa para cumprir, né, ali com esse acordo, então, no judiciário, o sindicato está pleiteando com a administração. Para além disso, também, no momento da gente cobrar da administração municipal ali, né, o andamento de mais agilidade com as comissões de estudo, né? Então, a gente tem a comissão em aberto da Guarda Municipal, a comissão do magistério, o plano de carreira do magistério, o plano de carreira da Guarda Municipal, que eu já mencionei, e também dos engenheiros, né, que é a questão do salário, né, implantação do piso nacional do salário desta categoria. Então, era o momento também da gente estar cobrando ali, né, para a gente dar uma agilizada nos estudos destas comissões. Então, servidores, nós realizamos a reunião, não houve avanços nesta reunião, né, porque tudo depende de estudo, de abertura de comissão, né, é uma apresentação da pauta ali, as novas pautas, para que a gente possa iniciar os andamentos, os estudos, e aí depois futuramente poder aí angariar sucesso aí nessas negociações. Então, da mesa de negociação é isso que eu tenho para passar para vocês. Desculpa, pessoal, falamos também do precatório, né? Esse precatório da mesa de negociação que nós abordamos, colocamos o ofício que estava na pauta, é o precatório para 2026, né? Então, qual que é a pauta aqui? Todos estão acompanhando, quem não está, então vamos ficar bem informados. A PEC 66 é a famosa PEC dos precatórios. Então, houve uma mudança em termos de legislação nacional em relação ao pagamento dos precatórios. E por que o sindicato está colocando isso em mesa de negociação com o prefeito para negociar? Porque essa alteração na Constituição traz prejuízo para o trabalhador, para aquele servidor que tem precatórios para receber, né? Então, vai reduzir os valores de obrigatoriedade do município repassar, né, de depositar ao Tribunal de Justiça, então reduz este valor e é prejudicial, né? Então, o sindicato já está buscando a administração antes de fechar a LOA, antes de ser aprovada, né, pela Câmara Municipal, para que a gente consiga angariar ali um valor considerável. Se não for total, da forma que já estava, né, em outros momentos, em outros anos, antes dessa PEC, mas que seja um valor considerável que a gente consiga pagar com mais brevidade o máximo de servidores possível, tá? Então, nessa pauta é exclusiva com o prefeito municipal, o prefeito estava em outro compromisso, né? Então, a gente fez a reunião, realizamos a reunião da mesa com os membros permanentes dessa mesa, mas que é uma decisão que depende exclusivamente do prefeito. E o sindicato está buscando nova agenda com o prefeito municipal para a gente avançar neste ponto e para a gente não ter prejuízos enquanto categoria. Isso é muito importante, né? São valores servidores lá de ações judiciais de 2007, 2008, né? Agora que iniciaram os pagamentos, começaram a receber uma parcial, aí vem em nível nacional uma mudança na legislação, né? E aí o município aqui, a gente quer que eles mantenham o que vinham já fazendo. Não aderir a essa emenda constitucional, porque traz prejuízo aos nossos servidores e servidoras. Então é isso. Passando a pauta, vamos passar então para a Suelen, nossa secretária de Finanças, Administração e Patrimônio do Sindicato de Ser Toledo, para falar sobre o concurso de remoção. Boa tarde, servidores e servidoras. Então, bem breve também em relação ao concurso de remoção. Durante essa semana, então, os servidores tiveram um prazo para fazer o recurso, né, nos dias 28, 29 e 30 de outubro. E durante essa semana, a comissão se reuniu para analisar, então, esses recursos. A princípio, só da lista, então, de inscritos. E a gente, então, nós nos reunimos para indeferir ou deferir alguns recursos. E aí, para os servidores também ficarem atentos que na próxima segunda-feira sai a primeira listagem, então, já com os locais de trabalho. Então, sai a primeira classificação, né, a classificação preliminar do concurso de remoção. E aí abrirá novamente o período de recurso para aqueles servidores que não estiverem de acordo com o local em que forem lotados. E aí os servidores terão a terça e a quarta-feira, então, dia 11 e 12, para a apresentação desses recursos.
E aí, na sequência, nós vamos nos reunir de novo como comissão para analisar esses recursos. Então, é bem importante que os servidores, já na segunda-feira, acessem, fiquem atentos, olhem o local, analisem certinho se a matrícula está correta, os dados da lista, né, de classificação estão corretos. E se caso não estiver, que já entrem com o recurso, que não percam esse prazo. Caso precisem também de algum auxílio, eu me coloco à disposição, os advogados do sindicato também, né? Então, nós nos colocamos à disposição aqui para ajudar esses servidores a fazer esse recurso, fazer esse protocolo, né? Solicitando aí a revisão do resultado da classificação do concurso de remoção. Ok, para fechar aqui a nossa live, então, passar para a Edneia de Lima para falar sobre os certificados. Isso aí, bem breve também. Que certificados são esses? Boa tarde, servidores e servidoras. Somente para relembrar os servidores que a partir do dia 24 de novembro estaremos entregando aí os certificados deles sobre do seminário, dos seminários e do quem fez o curso de processo disciplinar. Então, estaremos aí a partir do dia 24 entregando. Eu mandei um recadinho lá no grupo também para o pessoal que a gente havia enviado certificados digitais, né? E chegaram os impressos também, eu já passei um recadinho lá, o pessoal já estão vindo retirar, né? Porque aí tem o período de protocolos agora, que vai até 5 de dezembro, então o pessoal não deixar tudo para a última semana, de repente, né? Já poder ir se organizando, né? Era isso aí que eu queria passar. Então tá joia. Lembrando que os seminários ditos aqui, né, não é o certificado que é o seminário, é projeto de extensão de formação dos servidores. Isso. E aí a gente cria módulos, né, e com os temas. Exatamente. Então, os servidores vão receber o certificado, né, com essa nomenclatura. Isso aí. Que bom, vai dar tempo deles protocolarem. Isso. Para poder Importante. avançar na carreira, né? E o próximo ano, nós temos a assembleia na próxima semana, que vamos tratar do orçamento. Então, servidor que gosta que o sindicato realize os cursos de formação, que gosta de ter o seu certificado para poder apresentar ao município, é o momento de vocês virem aí discutir o orçamento. Quanto mais orçamento a gente tiver para esse fim, né, mais a gente consegue investir nas políticas aí relacionadas aos cursos de formação dos servidores. E também todas as demais questões do sindicato, né? É tudo decidido em assembleia, nessa assembleia do orçamento. Então, servidores e servidoras, então vamos encerrar aqui a nossa live hoje do dia 7, sexta-feira. Tenham todos um bom final de semana e nos encontramos durante a próxima semana. Até mais. Até mais. Até.